Aula de número 7. E aqui nós vamos prosseguindo com o artigo 5º, que diz sobre o órgão arbitral, institucional ou entidade especializada. Esse artigo 5º traz esse tema, da qual nós vamos ver agora a importância de você saber, para que você possa compreender também qual área de atuação que será a sua, né? Então vamos lá. Artigo 5º. Reportando-se as partes na cláusula compromissória, as regras de algum órgão. Aí começam a citar quais órgãos que podem ser reportados, ou seja, convencionados em uma cláusula compromissória. O órgão arbitral institucional ou entidade especializada. A arbitragem será instituída e processada de acordo com tais regras. Veja que aqui está se falando de regras de um órgão, possivelmente um órgão arbitral institucional ou entidade especializada. O que é um, o que é outra? E eu vou chamar também uma terceira opção aqui em relação a esses dois aqui. Vamos por esses dois aqui. O órgão arbitral é aquela entidade onde você se associa com outros árbitros, tá? Um órgão arbitral, por exemplo, ele pode ser chamado de uma câmara arbitral, tá? Pode ser chamado de corte arbitral, pode ser chamado de tribunal de arbitragem. Tem outras nomenclaturas, mas as mais usadas são essas. Essas tratam-se de órgãos arbitrais. É onde tem ali árbitros associados, tá bom? É como se fosse uma associação de advogados. Não tem essas associações que quando você chega lá tem 3, 4, 5, 10, 12 advogados que trabalham naquela associação. Um órgão arbitral é semelhante. Ali também tem outros árbitros que trabalham de forma societária, tá? Qual é a regra para isso? A regra, que é a lei que diz, né, a lei de número 9.307, sempre quando a gente fala em regra, a gente está falando da lei, tá bom? A regra diz que para você se associar com outros árbitros, tem que sempre ser em número ímpar. Isso é importante porque é regra, tá bom? Então pode ser 2 árbitros? Não. Tem que ser 3, ou tem que ser 5, ou tem que ser 7, e assim por diante. Sempre em número ímpar, tá bom? Essa é uma regra. E isso é o que significa um órgão arbitral. Então, quando o artigo 5º fala que uma cláusula compromissória, as partes podem se reportar às regras de um órgão arbitral institucional, está falando de uma dessas 3 formas de associação de árbitros, ou chamada Câmara Arbitral, ou Tribunal Arbitral, Corte Arbitral, e tem outras nomenclaturas, como eu falei, mas as 3 mais usadas são essas, tá bom? Ou ela pode também eleger uma entidade especializada. O que seria uma entidade especializada? Aí eu quero chamar a atenção de você, principalmente você profissional liberal, tá? Por quê? Porque a entidade especializada, como já diz o nome, ela é especializada em alguma área específica, tá bom? Por exemplo, se você for médico, tem médicos que se especializam na arbitragem para tratar de litígios relacionados a hospitais, a prestadores de serviços na entidade que envolva aí hospitais, que envolva a parte da instituição da medicina, enfim. Ele é especialista nessa área. Há outros, por exemplo, eu conheço até corretores que estão fazendo curso de arbitragem e estão abrindo entidades especializadas para tratar somente de arbitragem que envolva imóveis, tá? Contratos de compra e venda, contratos de aluguéis e outras mais.
Há outros profissionais também que podem abrir uma entidade especializada, psicólogos, advogados, por que não? E outros, e outros, e outros, que são especialistas em determinadas áreas, tá? Essa é uma entidade especializada que o artigo 5º está falando que as partes podem convencionar numa cláusula compromissória e escolher um órgão arbitral, tá? Que aí trabalha com todas as áreas da arbitragem, inclusive as que foram citadas nas especializadas, porque não tem regra para isso, que fala bem assim, ó, você trabalha com isso ou com isso ou com isso. Não, você pode trabalhar em todas as áreas da arbitragem, desde que você tenha capacidade para isso. Por isso que você tem que estudar, não é verdade? Para que você possa ter capacidade para operar em outras áreas também, tá? Então, a arbitragem será instituída e processada de acordo com essas tais regras, tá bom? Então, é dessa forma que você começa a compreender sobre as questões do órgão arbitral e da entidade especializada. Eu falei que traria aqui uma terceira opção. A terceira opção, vamos só terminar de ler aqui, podendo igualmente as partes estabelecer na própria cláusula ou em outro documento a forma convencionada para a instituição da arbitragem. Ou seja, eu falei aqui de instituições, né? Onde os árbitros se associam para abrir uma câmara arbitral, para abrir uma entidade especializada, mas você pode trabalhar sozinho também. A lei te dá as regras para o trabalho sozinho também. A lei chama de ad hoc, tá? Então você pode trabalhar sozinho também e autônomo. Ad hoc é a mesma coisa de autônomo, tá? Então você vai trabalhar de forma autônoma. Então as partes que são mencionadas no artigo 5º, que escolhem a instituição arbitral ou a entidade especializada, pode escolher também um único árbitro que trabalha de forma autônoma, tá? E eu vou dizer, tem muitos árbitros que trabalham de forma autônoma e às vezes é muito mais eficaz do que trabalhar em entidades. Cada um tem o seu papel, digamos assim, cada um tem a sua importância, mas é importante chamar essa terceira opção também para você compreender essa parte, tá bom? E aqui são as características dos órgãos e também do árbitro sozinho trabalhando nessa vertente, tá bom? Vamos então para a nossa próxima aula.